Muito bem, vamos pensar aqui então como nós podemos colocar o usuário da nossa aplicação exatamente no local que ele precisa estar para gerenciar a funcionalidade de clientes, que é a funcionalidade escolhida para que seja o CRUD desta série sobre Laravel. Então eu vou primeiro listar todas as rotas necessárias para que isso seja feito. Vamos lá. Por ser um gerenciamento, eu penso aqui numa área de administração que está protegida por login e senha. Então, eu vou colocar o prefixo de admin em todas as rotas necessárias. Então, eu preciso, para listar os clientes, eu preciso desta rota aqui. Deixe-me ver. Para listar um cliente, eu preciso dessa. Ambas as rotas serão do tipo get. Muito bem. Eu gostaria de ter uma rota cliente que é do tipo post para poder o quê? Criar novo. Muito bem. Eu preciso de uma do tipo put, também para a mesma URL, que seria atualizar existente. E por fim, eu gostaria de uma rota do tipo delete para deletar um existente, sendo que tanto essa quanto essa vão receber um segmento dinâmico, que eu ainda vou explicar como a gente configura isso daí, para que se possa localizar o cliente existente antes de fazer alguma ação nele. Então eu tenho aqui 5 rotas que eu preciso configurar. Então, bom, eu tenho aqui um ponto comum para todas elas. Então, para que eu não precise ficar repetindo esse admin o tempo todo, o Laravel me provê grupos de rotas. Então, comecemos por isso. Group. E aí eu vou configurar este grupo de rotas. O método group que vive na classe route, ele aceita como único parâmetro um array. E aí eu vou dizer que o prefixo é admin. Muito bem. Na verdade eu falei o único parâmetro, mas não é, tá? Desculpa, tem um segundo parâmetro que é um closure, um método anônimo que será executado toda vez que esse grupo for necessário. E aí eu tenho ali que configurar todas as demais rotas. Então eu tenho duas do tipo get, post, put e delete. Vamos lá, post. Então, até este momento, eu só configurei as rotas, ok? Desculpa, declarei as rotas e coloquei a URL que será acessada por cada uma delas, obviamente, em conjunto com o tipo correto de chamada HTTP, tá? Quando e como você vai fazer essa chamada ficará mais para frente. Adiantando um pouco a informação, uma chamada do tipo post normalmente você faz a partir de um formulário, que é o nosso caso aqui, tá? Mas rotas você configura. As rotas não são responsáveis por fazer nenhuma ação. Elas recebem a requisição, determinam se a requisição pode ser roteada para o controller e, caso não possa, devolve para o browser com a informação correspondente. Então vamos começar a configurar as nossas rotas. Eu já posso tirar esse meu pequeno planejamento daqui. E aí a configuração é sempre feita com um array. Então, primeira coisa, eu vou dar um nome para ela, que eu vou chamar de Customer Index. Tá? Esse nome pode ser o nome que você quiser e é muito importante que você dê nome a todas as suas rotas. Quando chegar numa situação onde isso será necessário, eu explico a importância. Tá? E por fim, eu vou dizer que o método responsável por gerenciar a requisição feita a esta rota está no Customers Controller, que eu vou criar em seguida, no método index. Muito bem, então eu vou só copiar estes daqui e aí eu vou dizer que customer index, esse pode ser get, que é get one customer. Esse eu vou chamar de create, update e delete. Muito bem.
Já vou copiar aqui para poder criar rapidamente no controller. Então, copiei, venho ao Artisan. Eu já até tinha criado um aqui, vou criar novamente. Está lá, o nosso controller recém-criado com o nosso namespace que foi customizado, tudo bonitinho funcionando. Então, como eu já copiei o nome dos métodos do meu arquivo de rotas, eu vou simplesmente configurá-las aqui. Muito bem. E aí, veja, voltando ao arquivo de rotas, nós temos aqui um segmento dinâmico. Por exemplo, no método get, que é para retornar um único customer. Então, eu preciso identificar este customer. Então, eu vou passar /admin, /cliente, o ID deste cliente. Isto é o segmento dinâmico, que é automaticamente passado como primeiro parâmetro para este método no controller. Então, eu posso aqui receber o ID e aí eu tenho acesso a ele dentro do método. A mesma coisa eu tenho no update e delete. Nesse momento eu estou apenas preparando o terreno para que eu possa posteriormente colocar os scripts que farão o gerenciamento da informação. Nesse momento eu estou apenas preparando as rotas. E aí, voltando aqui no browser, primeiro eu quero testar os clientes. A rota não foi encontrada, provavelmente porque eu não salvei o arquivo. Voltando agora no browser. Muito bem. Digitei alguma coisa errada. Sim. Então já vou consertar todos de uma vez. E aí? Bom, a rota foi acessada. Nada foi retornado, mas isso pode ser resolvido rapidamente. Muito bem. E aí, no caso do cliente, eu vou passar como ID 123. E aí, este segmento dinâmico, ele foi passado para o meu controller. E com isso, eu tenho todas as rotas configuradas para que eu passe a desenvolver a minha funcionalidade. Então, recapitulando rapidamente, este prefixo, ele será colocado antes de cada uma destas URLs. Quando você configura uma rota, o primeiro parâmetro a ser passado para o método é a URL. Esta URL pode ter segmentos dinâmicos. E o segundo parâmetro será sempre um array de configuração, onde, no mínimo, você coloca o nome. Gostaria de frisar só que o nome é opcional, mas muito importante. E aí você determina um método que será executado num controller. Esse controller pode ter o nome que você quiser. Normalmente é o nome da funcionalidade com a palavra controller junto. Isso é só uma convenção, não é obrigado. E aí os métodos também podem ter o nome que você quiser. Você coloque o nome que faça mais sentido para você, ok?